Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Estamos na 20ª semana do tempo comum. E nesta manhã, antes mesmo de você organizar tudo o que precisa fazer, Deus já conhece aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Talvez você tenha acordado pensando em alguém, uma pessoa com quem você não consegue mais conversar como antes, alguém que você ama, mas que também te machucou. Talvez exista uma palavra atravessada entre vocês, uma mágoa antiga, um silêncio que foi crescendo aos poucos. Você pega o celular, vê o nome daquela pessoa e pensa em mandar uma mensagem, escreve algumas palavras, apaga, escreve de novo e acaba deixando para depois. Ou talvez seja diferente, talvez você esteja cansado de ser sempre aquele que procura, aquele que perdoa, aquele que tenta manter a família unida. Você pensa, desta vez eu não vou atrás, se quiser falar comigo que venha. E eu entendo, porque amar não é tão simples quanto parece quando ouvimos essa palavra dentro da igreja. Amar fica difícil quando alguém nos decepciona, quando uma pessoa da própria família diz algo que fere, quando um filho se afasta, quando o casamento esfria, quando um amigo desaparece justamente na hora em que mais precisamos dele, quando fazemos o bem e recebemos indiferença. Há feridas que ninguém vê durante o café da manhã. Você coloca água para ferver, prepara o café, corta o pão, olha pela janela, escuta o movimento da rua começando, e por fora parece apenas mais uma sexta-feira. Mas por dentro existe uma conversa que ainda não terminou. Existe um nome, existe uma lembrança, existe alguma coisa que você gostaria de esquecer, mas ainda dói quando volta à memória. E talvez você até tenha perguntado a Deus: Senhor, como é que eu vou amar depois de tudo isso? Porque falar de amor quando tudo está bem é fácil, difícil é amar quando o coração está machucado. Mas nesta manhã existe algo importante que precisamos descobrir juntos. Deus não está pedindo que você finja que nada aconteceu. Ele não está ignorando a sua ferida. Ele conhece aquilo que fizeram com você e também conhece aquilo que você carrega há tanto tempo sem conseguir colocar em palavras. E é justamente nesse coração real, cansado, às vezes confuso, que Ele deseja entrar hoje. Por isso eu quero rezar com você. Não importa se você acordou cheio de fé ou se hoje só conseguiu chegar até esta oração porque precisava encontrar um pouco de paz. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã de sexta-feira eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem esconder o meu cansaço, sem fingir que está tudo bem, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou. Eu te entrego este dia que começa, entrego o trabalho que me espera, as tarefas acumuladas, as mensagens que preciso responder, as contas que preciso organizar, as decisões que não posso mais adiar. Entrego as pessoas que encontrarei hoje, aquelas que me fazem bem e também aquelas com quem tenho dificuldade de conviver. Entrego aquilo que eu digo e aquilo que guardo, aquilo que consigo perdoar e aquilo que ainda me dói lembrar. Senhor, entra nos lugares do meu coração onde eu não consigo colocar ordem sozinho, porque o Evangelho desta manhã toca justamente no centro da nossa vida. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, um doutor da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus responde colocando diante de nós duas direções que não podem ser separadas: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Parece simples, mas Jesus está falando de algo que atravessa tudo: a maneira como tratamos quem vive conosco, a forma como respondemos quando estamos irritados, o modo como olhamos para quem errou, e até a maneira como tratamos a nós mesmos quando falhamos. Talvez hoje Jesus não esteja perguntando quanto você sabe sobre Deus. Talvez Ele esteja perguntando: como está o seu coração? E essa pergunta, Senhor, eu quero ter coragem de responder nesta manhã.
Porque, Senhor, quando eu olho com sinceridade para o meu coração, percebo que amar é muito mais difícil na vida real do que nas palavras. É fácil dizer que amamos o próximo quando pensamos em alguém distante. Difícil é quando esse próximo dorme debaixo do mesmo teto e não nos compreende. Quando é aquele parente que sempre toca na mesma ferida. Quando é o colega de trabalho que tira a nossa paciência. Quando é alguém que prometeu ficar e foi embora. Quando é uma pessoa que recebeu o nosso melhor e mesmo assim nos decepcionou. E talvez seja por isso que a palavra de hoje seja tão necessária. Jesus não fala de um amor bonito apenas no discurso. Ele fala de um amor que começa em Deus e vai descendo para as coisas pequenas da vida. Amar a Deus de todo o coração também significa permitir que Ele transforme a maneira como eu trato as pessoas. Significa respirar antes de responder. Significa não devolver imediatamente a palavra dura que recebi. Significa reconhecer quando fui eu quem errou. Significa pedir perdão sem preparar uma lista de justificativas. Às vezes, Senhor, nós pedimos que Tu mudes as pessoas ao nosso redor, quando também existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser transformada. Por isso eu te peço nesta manhã, começa em mim. Não deixa que uma ferida antiga determine a pessoa que eu vou me tornar. Não deixa que a decepção endureça o meu coração. Não deixa que aquilo que alguém fez comigo me transforme em alguém incapaz de confiar, de acolher, de sorrir novamente. Cura em mim o que ainda dói. Toca naquela lembrança que eu tento evitar. Toca naquele momento que volta à minha cabeça quando estou sozinho. Toca naquela conversa que terminou mal. Toca naquela ausência que eu ainda não consegui aceitar. E, Senhor, eu não te peço para apagar a minha história. Eu te peço para não permitir que a minha história me aprisione. Ensina-me também a amar a mim mesmo como filho, como filha de Deus. Porque há pessoas ouvindo esta oração que conseguem ter misericórdia de todo mundo, menos de si mesmas. Carregam culpa por decisões tomadas anos atrás. Lembram de oportunidades perdidas. Pensam no casamento que não deu certo, no filho com quem poderiam ter sido mais pacientes, nas palavras que gostariam de retirar, no tempo que não volta. Senhor, olha com carinho para essa pessoa. Ela já se puniu demais por dentro. Dá-lhe a graça de reconhecer os próprios erros sem transformar cada erro numa sentença contra si mesma. E agora eu te apresento as nossas famílias. Visita, Senhor, cada casa representada nesta oração. Há famílias que se amam, mas já não conseguem demonstrar. Moram perto, mas vivem distantes. Sentam-se à mesma mesa, mas quase não conversam. Cada um olha para uma tela, cada um carrega a sua preocupação, cada um tenta sobreviver ao próprio cansaço. E pouco a pouco aquilo que deveria ser dito vai ficando para amanhã. Depois eu converso, depois eu peço desculpas. Depois eu abraço, depois eu telefono. Senhor, não deixa que o orgulho roube o tempo que ainda temos uns com os outros. Pensa, Senhor, naquela mãe que acordou cedo e já começou o dia preocupada com os filhos. Talvez um deles esteja distante, talvez não responda às mensagens, talvez tenha escolhido caminhos que ela não consegue compreender. Ela faz o café, arruma a casa, segue sua rotina, mas de vez em quando olha para o celular esperando uma notícia. Abraça essa mãe. Pensa também naquele pai que quase nunca fala sobre o que sente. Ele carrega preocupação com dinheiro, trabalho, aluguel, contas, comida na mesa. Talvez ninguém perceba o medo que ele sente de não conseguir dar conta de tudo. Fortalece esse pai, Senhor. Olha para os casamentos que estão vivendo dias difíceis, onde existem discussões repetidas, palavras frias, desconfiança, silêncio, distância da sabedoria. Não permita que uma conversa feita no calor da raiva destrua anos de história. Onde ainda houver uma pequena abertura para o diálogo, ajuda essas pessoas a encontrá-la. E eu te entrego especialmente os filhos e os jovens. Senhor, guarda aqueles que saíram de casa nesta manhã. Guarda os que vão para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Guarda aquele jovem que parece alegre diante dos amigos, mas quando fecha a porta do quarto, sente um vazio que ninguém conhece. Olha para quem perdeu o rumo, para quem se afastou da família.
para quem se afastou da fé, para quem procura preencher o coração nas drogas, no álcool, na violência ou em relações que acabam deixando ainda mais vazio. Coloca pessoas boas no caminho deles. Abre uma porta onde eles só conseguem enxergar paredes. E quando uma mãe ou um pai não puder acompanhar o filho, acompanha tu, Senhor. Quando não puder protegê-lo com as próprias mãos, envia o anjo da guarda. Quando não souber o que dizer, ensina essa família a amar sem desistir. Porque o Evangelho de hoje nos recorda que o amor não é apenas sentimento. Às vezes amar é permanecer. Às vezes amar é corrigir com mansidão. Às vezes amar é respeitar uma distância necessária. Às vezes amar é perdoar. E às vezes amar é simplesmente continuar colocando diante de Deus o nome de alguém que já não sabemos como alcançar. Por isso, Senhor, nesta manhã eu coloco diante de Ti um nome. Tu sabes quem é. Uma pessoa que mora dentro da minha preocupação, eu não consigo resolver tudo por ela. Não consigo mudar o coração dela. Não consigo escolher o caminho dela. Mas posso entregá-la a Ti. E é isso que faço agora. Cuida, Senhor, de quem eu amo e não consigo alcançar. E enquanto Tu cuidas dessa pessoa, cuida também do meu coração. E cuida, Senhor, daqueles que nesta manhã carregam no corpo uma dor que já cansou também a alma. Eu te apresento quem acordou cedo para ir ao hospital, para fazer um exame, buscar um resultado, enfrentar mais uma consulta. Quem separou os documentos, colocou os remédios na bolsa e saiu de casa tentando não demonstrar preocupação. Visita quem está numa cama de hospital agora. Visita quem está esperando uma cirurgia. Visita quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Visita também aquele idoso que toma seus remédios todos os dias, que já não consegue fazer sozinho tudo aquilo que fazia antes e que às vezes sente falta de alguém simplesmente sentar ao seu lado para conversar. Senhor, dá força para quem cuida, porque existe um cansaço que quase ninguém percebe. O cansaço de quem acompanha, da filha que leva a mãe às consultas, do marido que passa noites acordado ao lado da esposa, da mãe que cuida de um filho enfermo e tenta parecer forte diante dele, daquele familiar que trabalha durante o dia e quando chega em casa ainda precisa cuidar de alguém que ama. Dá descanso a esses corações, dá paciência quando o corpo estiver no limite, e coloca pessoas generosas ao redor deles para que também possam ser cuidados. Eu te apresento agora, Senhor, aqueles que começaram esta sexta-feira fazendo contas. Talvez antes mesmo do café, alguém tenha aberto o aplicativo do banco e pensado: como vou pagar tudo? O aluguel vence, a conta de luz chegou, tem remédio para comprar, tem comida faltando, tem boleto esperando, tem filho precisando de alguma coisa. E o dinheiro parece terminar antes do mês. Olha para quem está desempregado e já entregou tantos currículos, para quem espera uma ligação, para quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai conseguir levar para casa no fim do dia. Olha para o motorista, para o pedreiro, para a diarista, para o vendedor, para quem abre cedo a pequena loja, para quem pega ônibus ainda escuro, para quem trabalha longe da família para colocar o pão de cada dia sobre a mesa. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos, abre oportunidades honestas, dá sabedoria para administrar o pouco e humildade para pedir ajuda quando for necessário. Não permita que a preocupação com o amanhã roube completamente a paz de hoje. E principalmente não deixa que a falta de dinheiro transforme a nossa casa num lugar de agressão. Quando a preocupação apertar, segura a nossa língua. Quando o medo virar irritação, lembra-nos do Evangelho desta manhã, porque também é aí, Senhor, que o mandamento do amor precisa entrar no orçamento apertado, na cozinha, no trânsito, na fila, no trabalho, na maneira como tratamos quem nos atende, na maneira como falamos com quem mora conosco, na maneira como reagimos quando alguma coisa dá errado. Amar a Deus e amar o próximo não é uma verdade reservada para o domingo. É uma escolha para esta sexta-feira, para daqui a pouco, para a próxima conversa, para a próxima provocação, para aquele instante em que teremos a oportunidade
de devolver uma ofensa ou interromper uma corrente de agressividade. Dá-nos essa graça, Senhor. E agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando acabamos de dizer perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, percebemos que a oração toca justamente naquele lugar que tantas vezes tentamos evitar. Por isso, não queremos repetir essas palavras apenas com os lábios. Ensina-nos a vivê-las pouco a pouco. Talvez eu ainda não consiga perdoar completamente hoje. Talvez a ferida ainda esteja aberta. Mas eu posso começar dizendo: Senhor, eu quero querer perdoar. Recebe até mesmo esse pequeno começo. E agora, Senhor, eu não quero passar esta manhã apenas pedindo. Eu quero agradecer. Obrigado pelo café que alguém conseguiu colocar na mesa. Obrigado pela água que refrescou o rosto ao acordar. Obrigado pela cama onde podemos descansar. Obrigado pela janela por onde entrou a luz desta manhã. Obrigado pela pessoa que perguntou se estávamos bem. Obrigado pelo pão simples, pela roupa limpa, pelo ônibus que chegou, pelo trabalho que ainda temos, pela mão que preparou uma refeição, pelo abraço que recebemos sem perceber o quanto precisávamos dele. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantos problemas ainda existem pequenos sinais de cuidado espalhados pela nossa vida. Às vezes estamos tão preocupados com aquilo que falta que esquecemos de enxergar aquilo que permanece. Recebe então este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, minhas preocupações, minhas perguntas. Recebe aquilo que consegui resolver e aquilo que continua sem resposta. Eu não preciso esconder nada de Ti. E nesta manhã, na memória de São Pio X, eu te peço também a graça de uma fé simples, firme e profundamente ligada a Jesus. Que eu não complique aquilo que o Evangelho tornou tão claro: amar a Deus, amar o próximo e aprender a cada dia a deixar esse amor transformar também a maneira como eu vivo. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a permanecer mais um instante na presença de Deus. Se puder, feche os olhos, respire devagar. Não pense agora em tudo que precisa resolver depois desta oração. Por alguns instantes, deixe as preocupações de lado. Imagine Jesus caminhando ao seu encontro. Ele não vem para perguntar por que você ainda não conseguiu superar aquela mágoa. Não vem cobrar respostas, não vem apontar suas falhas. Ele simplesmente se aproxima e você percebe que diante dele não precisa fingir. Jesus conhece o nome daquela pessoa que machucou você, conhece a conversa que terminou mal, conhece aquilo que você gostaria de ter dito, conhece também as vezes em que foi você quem feriu alguém. Agora imagine Jesus olhando para você com misericórdia e escute no coração: meu filho, minha filha, permanece no meu amor, eu conheço o seu coração, caminhe comigo. Fique nesse silêncio por um instante, fale com Jesus do seu jeito. Talvez você queira dizer apenas: Senhor, eu estou cansado. Talvez queira colocar diante dele o nome de alguém. Talvez precise pedir perdão. Talvez não consiga dizer nada, então permaneça em silêncio. Deus também entende aquilo que as palavras não conseguem explicar. Senhor Jesus, nesta manhã eu te entrego o meu coração. Tira de mim o desejo de devolver o mal com o mal. Liberta-me do orgulho que impede uma reconciliação possível. Dá-me sabedoria para compreender que amar não significa aceitar tudo, mas nunca permitir que o ódio tome conta de mim. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Toca as feridas do meu coração, aquece aquilo que esfriou dentro de mim. Ensina-me a amar sem perder a verdade.
a perdoar sem negar a dor e a caminhar sem carregar pesos que já posso colocar em tuas mãos. São Pio X, rogai por nós. Anjo da guarda, acompanha nossos passos neste dia. Senhor, eu quero levar comigo uma certeza nesta sexta-feira. Quem ama a Deus aprende pouco a pouco a olhar as pessoas com um coração diferente. Talvez eu não consiga mudar tudo hoje, mas posso começar pela próxima palavra, pelo próximo gesto, pela próxima resposta. Posso escolher não alimentar uma discussão. Posso telefonar para alguém. Posso pedir desculpas. Posso ouvir antes de julgar. Posso fazer o bem sem esperar reconhecimento. Por isso eu declaro com fé: Senhor, ensina-me a amar como Tu me amas. Guarda essa frase no seu coração durante o dia. Quando alguém testar sua paciência, lembre-se dela. Quando uma lembrança difícil voltar, repita. Quando sentir vontade de responder com raiva, respire e diga: Senhor, ensina-me a amar como Tu me amas. E se esta oração encontrou alguém dentro de você que precisava ser lembrado hoje, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Escreva com fé. E se você conhece alguém que está vivendo uma mágoa, uma dificuldade familiar, ou simplesmente precisa começar esta sexta-feira mais perto de Deus, envie esta oração. Às vezes, uma palavra enviada na hora certa pode alcançar um coração que estava sofrendo em silêncio. E se esta oração fez bem à sua alma, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho e todos aqueles que você ama. Que Ele proteja a sua saída e sua chegada, suas decisões e seus encontros. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, amar a Deus também se revela na maneira como escolhemos amar no cotidiano. Evangelizar é preciso,